Bom dia, amada igreja. Bom dia, irmãos, visitantes. Eu gostaria que vocês me acompanhassem em uma leitura no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós leremos o versículo 32. Espero que todos já tenham encontrado a passagem. E assim está escrito: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Agora eu gostaria de chamar aqui ao púlpito o nosso irmão Anderson. Ele irá apresentar o nosso pregador. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam em nossos corações, amém? É com muita alegria, né, que estamos recebendo hoje aqui o nosso irmão, o Vicente. Queria chamá-lo aqui. Nosso irmão Vicente, ele congrega na 9 de julho, na Grande São Paulo, e é batizado há 29 anos, quase a minha idade, brincadeirinha. E assim, é um irmão, um servo do Senhor, que vem trabalhado arduamente no reino, né? Ele tem um trabalho muito gratificante para o Senhor. E ele é casado com a Patrícia, ele tem 3 filhos, a Bruna, o Felipe e a Giovana. E assim, é uma honra recebê-lo aqui para estar trazendo uma mensagem hoje para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Vou pedir para o Andrei fazer uma oração para a gente. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, dono de todo amor, de toda glória, de todo louvor. Neste momento aqui reunidos, gostaríamos de lhe pedir, Pai, por essa pregação, para que por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, guie o nosso irmão, para que ele possa trazer discernimento, para que ele possa trazer essa mensagem por meio do Teu Espírito Santo, para que cada um de nós possamos compreender cada vez mais da Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos, lhe pedimos e lhe agradecemos, Senhor. Amém. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Que verdade é esta? A verdade, ela é absoluta, ela não é mentira, ela não tem meia, e é assim que Deus trabalha. Decorar esse versículo não é difícil, é fácil. E foi esse versículo que me tirou do lixo, literalmente. Eu vou dividir um pouquinho disso aqui com vocês, mas acima de tudo falar do poder de Deus. Libertos, restaurando vidas, e Igreja de Cristo aqui no Guanabara. Quando eu falo libertos, restaurando vidas, eu estou em campo, eu sou um missionário em campo, eu sou um agente de Jesus Cristo em campo. Em campo que eu digo é na rua mesmo, são nas casas de recuperação masculina e feminina, são nos resgates do dia a dia, nas famílias que vêm para o escritório doentes, aquela mãe que não consegue ir à igreja faz mais de 2 anos porque seu filho está usando droga e ela está morrendo de vergonha daquilo. Então nós tratamos os dependentes químicos e os codependentes com a palavra de Deus. Sim, eu sou um dependente químico e alcoólico. Talvez você estranhe quando eu uso a palavra eu sou. Pois bem, Paulo falou eu tenho um espinho na carne. E Jesus falou para ele, vai segurando aí, que é de graça. Esse espinho na carne é para você ver e sentir todos os dias o quanto você depende de mim. Então sim, temos uma doença. Essa doença está no mundo. Ela tem um tratamento. Esse tratamento está em Cristo Jesus.
mas ela não tem cura. Eu conheci homens com 20 anos que eles estavam limpos, só beberam um golinho e não voltaram mais para casa. Então, todos os dias a gente dá treinamento de como viver em Cristo Jesus. Vamos falar um pouquinho disso hoje aqui. E dizer que somos unidos no mesmo propósito aqui, né? É porque somos mesmo. Muitos de vocês aqui já nos ajudam lá, do outro lado da ponte, né? No mundo de Oz, em Osasco. Muitos de vocês veem o que a gente está fazendo e talvez vocês pensem, eu não vou estar lá onde o Vicente está, mas um pedacinho de mim vai estar lá. E podem acreditar, às vezes, aqueles 50 reais que chegou na minha conta naquele dia, naquela hora, foi o que bastou para eu pôr gasolina na minha moto, que está ali, ó. Aquela moto também foi um brinde, um presente de Deus, que um dia o irmão pegou e me deu. Eu estava vindo para Campinas, inclusive, com uma IS 125. E o irmão me chamou na empresa dele e falou assim, você é louco? Você acha que os olhos de Deus estão em todo lugar? Eu falei, acho, eu tenho certeza. Eu falei, então, como é que você vai com uma IES para Campinas, fazer o trabalho lá? E a gente vinha aqui toda segunda-feira, e aí ele falou para eu ir até a garagem dele, que tinha uma moto um pouquinho maior lá, para eu correr menos riscos. Deus tem sustentado o propósito, Deus tem feito a obra. Hoje eu sou um servo de Deus que trabalha em campo. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção para a salvação. Conhecerá a verdade te libertará. Prevenção para a salvação. Por quê? Nós trabalhamos com a parte física, sim. Existe a dor física, existe a crise de abstinência, existe a rotina de alimentação, de bom sono, que a maioria dos dependentes químicos não estão fazendo parte mais dela por causa do uso de drogas. Existe a parte mental, que a gente vai ter que aplicar gatilhos novos mentais para a pessoa ficar melhor. E a parte espiritual. Física e mental são 50% cada. 100% é Deus. 100% é a parte espiritual. Prevenção. Prevenção o que é? É o conjunto de atividades e medidas que, feitas por antecipação, busca evitar um dano ou um mal. A prevenção sempre aconteceu na minha e na sua vida. É uma ação ou efeito de prevenir, de agir por antecipação. E às vezes a gente fica pensando, o que é isso, né? Mas Deus, Ele sempre nos preveniu. Você aprendeu em casa. Sabe quando a mãe fala para você assim, leva o agasalho porque hoje vai esfriar. Você não leva. Frio. Porque ela estava te prevenindo ali. Ela fala, tira esse copo da beiradinha da mesa, porque senão vai cair. Se ele não é tirado, ele cai. Mas não é a boca da mãe. É a prevenção da mãe. Então, a prevenção sempre fez parte das nossas vidas. O professor, ele não quer que você vá tire notas baixas. Então, ele te fala o que vai cair na prova, ele está te prevenindo. A prevenção de doenças nunca foi tão grande como na nossa época agora, pós-pandemia e pandemia. Porém, quando eu era novinho, eu e mais uns 15, nós íamos para a escola com cachumba. A gente ia com o pescoço bem grandão, assim, um pelote. Hoje em dia a gente quase não vê mais as crianças, os jovens com cachumba. Por quê? Porque tem uma prevenção acontecendo fazem anos. Então, a prevenção sempre fez parte da nossa vida. E a prevenção de Deus? Ela está em Gênesis 2,16. Porque Deus criou tudo e não falou assim, vou colocar o homem e a mulher aqui e vou deixar eles para ver o que eles vão fazer. O que vai acontecer? Não. Ele falou, de tudo isso aqui vocês podem comer, menos desta árvore. Era só seguir. E o homem não seguiu e desobedeceu à prevenção de Deus. Agora, as prevenções de experiência do mal. Eu vou fazer palestras para crianças. O recorde, acho que foi uma escola que me chamou para fazer as palestras para as crianças de 8, 9, 10 anos. E eu tive que reproduzir a minha palestra, mas com a mesma autoridade, com o mesmo testemunho. E falamos, logo no início da minha palestra, já começaram a se levantar crianças dizendo, eu já conhecia a droga. A droga está dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe usam droga.
Eu passei o dedo na cocaína já e pus na minha boca. Então, as experiências do mal, né, elas estão por aí, né? Agora, como que a gente vai fugir disso? Deixa eu ver aqui. Para onde eu tenho que apontar? Pode mudar? 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Põe à prova todas as coisas, fiquem com o que é bom e afastem-se de toda a aparência do mal. Como eu disse, todos nós sabemos o que é a aparência do mal. E a gente precisa fugir dela. Então, não dá para a gente brincar. O que costumamos experimentar? Tantas coisas, né? A experiência nos faz gostar ou não das coisas, participar ou não das coisas, mesmo até que elas sejam muito boas. Comida, sapato, bebidas, atividades físicas, novas amizades, prazeres, droga e álcool. Aquilo que vai entorpecer. Então, nós vemos que existe um porquê disso, né? Por que as pessoas experimentam drogas? Por vários motivos. Curiosidade, fuga, novas experiências, pertencer a um grupo ou por simples prazer. Todas as pessoas que estão usando qualquer tipo de droga, e eu não estou aqui para separar lista ou ilícita, porque a droga que mais mata está dentro da sua geladeira, talvez. A droga que mais mata no mundo é o álcool. Então, por uma curiosidade, por uma fuga, por uma necessidade qualquer, por uma experiência de, eu quero usar, eu quero ver, estão experimentando as drogas. E o que nós vamos fazer? Vamos entender um pouquinho. O que são drogas? É toda substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica as nossas funções. Então, a pergunta é, quem criou as drogas? Exatamente quando eu faço essa pergunta... Quando eu faço essa pergunta, quem criou as drogas? Imediatamente as pessoas pensam, só pode ter sido o diabo. Olha onde as pessoas colocam o diabo. Em que lugar as pessoas colocam o diabo? No lugar de criador de alguma coisa. E o diabo não cria nada. Deus criou o homem teve uma dor de barriga, Deus criou uma árvore que o homem come um pedacinho da folha daquela árvore e a dor de barriga sara. Mas o homem vai lá e come 10 pedacinhos. E aí a coisa piora muito. Então Deus criou tudo, Ele é o único criador. Vamos ver se está aparecendo aqui agora. Por quê? Porque lá em Gênesis já começa. Nada existia e disse Deus haja. É ali que começa a criação. Ele é o único criador. E aí, o que vai acontecer? Nós temos a primeira proposta de uso. Porque Deus falou para... Deus ia destruir tudo, mas ele achou graça na vida de Noé. E aí ele vai falar para Noé fazer uma arca. O Noé vai ficar 100 anos construindo uma arca, tido como louco, mas o dilúvio vai vir. O dilúvio vai matar todos. Noé e sua família e aqueles animais são salvos. A arca vai para a água, bate em terra firme. Quando bate em terra firme, Noé faz um holocausto, que é a maneira de adoração daquela época. E Noé planta uma vinha. É tudo tão rápido na Bíblia, que a gente lê os versículos. Noé planta uma vinha, amassa, faz o vinho e se embriaga. E Noé está bêbado e nu em sua tenda. E seu filho mais novo... Se fosse nos dias de hoje, talvez esse filho estivesse falando assim, olha o pai, como está muito louco. Talvez ele tivesse feito isso, ou algo pior, mas eu sei que Cã expôs a nudez de Noé. Então, as interpretações para essa passagem podem ter muitas, mas tem essa aqui. Que Cã, no dia seguinte, na ressaca de Noé, foi amaldiçoado e posto para fora de sua tenda. Será que não está acontecendo isso hoje com as famílias? Eu estou falando de famílias cristãs, famílias que vão nos cultos de manhã e depois de tarde suas festas são regadas a cerveja. Aquele homem que estava dando glória a Deus, aleluia, de manhã, no final daquela tarde, talvez por causa do álcool, o mesmo álcool de Noé, esteja amaldiçoando sua esposa e seus filhos, embriagado.
Então, assim acontece, a Bíblia não escondeu nada. Salomão Provérbios 23, tá? De 29 a 35, 23. Para quem são os ais, para quem os pesares. Salomão é um cara que pediu, Deus falou, pode pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Deus ficou tão feliz com ele que deu sabedoria e um reinado para ele. E Deus só pediu para ele não se misturar com povos. Ele vai se misturar com povos, ele vai ficar muitas noites embriagado. Só que Salomão vai mostrar alguns detalhes para nós profissionais da área hoje, diferenciados. Para quem são os ais, para quem os pesares, para aqueles que se demoram perto de bebida misturada. Pode procurar no aramaico, no grego, pode procurar. Vai estar bebida misturada. Bebida misturada com o quê? Com alguma coisa que já potencializava aquela bebida de Salomão. Porque ele passava noites e noites de orgias, estragando sua vida. Mas Salomão vai falar uma coisa interessante. Parece que eu estou no mastro de um navio, balançando, machuquei e não sei como me machuquei. Sabe quando você conhece uma pessoa, eu, né? Falando de mim, o nariz todo arranhado, todo machucado, cheguei em casa, não sabia nem o que tinha me atropelado. Salomão está falando disso. Chego machucado, não sei nem como me machuquei. E no finalzinho ele vai falar uma coisa muito importante para os nossos dias. Quando eu acordar, tornarei a beber. Ele está falando de crise de abstinência. Eu me lembro exatamente quando eu estava em situação de rua, tremendo, e eu esperava o bar da Dona Maria lá na favela abrir para eu varrer o bar para ela e ganhar meu primeiro gole de pinga, para parar de tremer. Salomão está falando de crise de abstinência. E nós estamos falando disso aqui na igreja, por quê? Porque vamos atender almas que precisam de Jesus e que precisam de tratamento, como Salomão. Porque Salomão depois ele vai escrever que tudo isso é vaidade, glória a Deus. Porque eu faço isso também. Tudo aquilo que passou na minha vida ali atrás foi vaidade, mas eu sei o que eu sinto todos os dias, e por isso que eu digo que os iguais se tratam. Lá na casa de recuperação, lá quando eu estou fazendo um resgate, eu falo, somos iguais, os iguais vão se tratar a partir de agora, você quer? Mas eu estou aqui no meio de iguais agora. Olha que bênção. Sabe por quê? Porque nos pés daquela cruz lá, Deus igualou todos nós. E sua vida não é trivial, sua vida é importante. Sua vida é muito importante. Aos pés daquela cruz, todos nós, pecadores, temos a graça do Cristo. Toda a humanidade. E eu não sei qual que é o seu pecado, mas não chame ele de Dinho, porque não tem pecadinho. É pecado. E nem deu o nome do meu pecado de Dão, porque, sim, parece que é pecadão, mas é pecado. Nós estamos lá para trabalhar e mostrar que há vida após drogas. Prevenção ao uso, não experimente porque pode ser fatal. Eu falo isso para as crianças, não ponha na boca porque pode ser fatal. Meu pai falava assim para mim, droga é ruim, bebida é ruim, não beba, não faça uso. Aí quando eu fui experimentar, eu falei, meu pai é mentiroso. É muito bom isso aqui. Trouxe um prazer enorme para a minha carne. E aí para eu lidar com isso depois, sabendo o que era, então nós temos que prestar atenção. A fase primária é a experimentação. Todas as pessoas que estão na rua usando drogas hoje, elas passaram por essa fase, experimentar. Eu sou esse menininho aqui, ó, de azul ali. Minha família somos em 13 irmãos, eu sou o 11º dos meninos da família. Nascido em Campos do Jordão, uma cidade bem legal, e fui bem criado, não tinha razão nenhuma para usar droga. A gente era uma família até conhecida em Campos do Jordão. E aí são momentos da minha infância, onde eu estudava no SESI, comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, com 14 anos, eu conheci o Mingau. Mingau era um bailinho de domingo à tarde que eu ia. Só que eu era tímido. E aí um menino falou para mim, toma isso aqui que você vai ficar legal. E eu tomei pinga com soda limonada. E eu fiquei muito legal. Eu nunca mais esqueci aquela sensação. Eu tirei meninas para dançar. Foi algo inacreditável na minha vida. E começa uma fase secundária, porque em seguida da experimentação, se o meu corpo gostou, teve 2 caras que estavam comigo que eles vomitaram, passaram mal e não continuaram. Eu e o outro continuamos.
predispostos e não predispostos. Então a predisposição está aí. A fase secundária, a pessoa acha que tem controle e ainda cumpre com parte dos compromissos. Eu dividia o meu salário do Banco do Brasil com a minha mãe. Eu era um menininho bonzinho. Depois eu comecei a dividir 1/3 só com a minha mãe, e depois eu comecei a não dar mais dinheiro para ela, porque eu estava comprando cocaína. Porque em seguida do uso do álcool, eu comecei a usar cocaína e maconha. Então, o que acontece? Quando eu fui para o Pelópolis, para o pelotão de operações especiais, no quartel, minha mãe falou, agora vai virar homem. Meu pai também. E aí cheguei no quartel, conheci um tenente que usava cocaína. E aí a gente passou a usar farda para distribuição de cocaína. Porque a polícia batia continência para a gente. E aí piorou muito, ou seja, não virei homem, se era isso que minha mãe queria, né? Quando eu saio do pelotão de operações especiais, eu vou para a praia, eu tinha um dinheirinho lá, peguei um bug de autocross, pus no canto da praia lá, e a Patrícia vinha trazer os primos dela para andar de bug de autocross. Aí o amor de praia subiu a serra. A Patrícia falou, que menininho bonitinho. Eu falei, que loirinha bonitinha. Aí ela falou assim, eu queria mostrar Jesus para você. Eu falei, Jesus, já conheço. Eu fui Jesus na escola lá, crucificado e tudo. Ela falou, então, mas eu quero te mostrar o que saiu da cruz. Aí eu pensei que ela ia pôr a mão na minha cabeça, tremer, pular, fazer alguma coisa assim. Ela falou, eu quero te mostrar um Jesus pela razão. Aí ela me ganhou. Porque eu era um cara cheio de razão. Você se identifica? Você é cheio de razão. Eu era esse cara. E a Patrícia me mostrou Jesus. O amor de praia subiu a serra e virou casamento. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava saindo de Campos do Jordão, de Ubatuba, de Taubaté, e estava indo para São Paulo, sem conhecer ninguém. Só o povo da igreja da Patrícia, a igreja de Cristo. Aí me casei, tive a primeira filha, me batizei. As coisas foram indo, fiquei 3 anos limpo, até um dia em que um office boy da CVC Turismo, onde eu trabalhava, falou, você tem uma cara de louco. Eu falei, não, parei. Olha só, eu achava que estava recuperado. Tinha feito 2 vezes o curso de teologia na Igreja de Cristo. E aí ele falou, não, é porque eu tenho um baseadinho aqui, mostrou maconha para mim. Naquela hora eu tive crise de abstinência. E eu quis. E perguntei para ele como que usava em São Paulo, que eu estava acostumado a usar só no meio do mato. Aí entramos na contramão da Ipiranga e fogo na bomba. Ali acabou minha vida, porque eu já dei dinheiro para ele comprar e já perguntei onde tinha cocaína. Eu morava perto do Ceasa e comecei a comprar cocaína e usar de novo. Nós vamos enganar muita gente durante muito tempo, mas não todos durante todo o tempo. Abraham Lincoln estava certo quando falou isso. Não vamos enganar todos durante todo o tempo. E a casa caiu, porque o dinheiro parou de chegar em casa, comecei a chegar muito atrasado, perdi aquele emprego, fui para a minha primeira internação, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, foram 8 internações, minha família não sabia o que fazer. Aqui eram momentos em que eu estava em casa, mas nunca estava inteiro, estava emagrecendo. Eu já tinha o 2º filho, Felipe, minha mãe não sabia o que fazer, minha esposa também não, todos me amavam muito. Só que eu era a droga delas, porque eu manipulava a vida delas. Elas faziam tudo por mim. Então eu usava droga, voltava para casa, elas estavam assim, graças a Deus que você voltou. E eu não tinha nenhuma condição para voltar ali. Geladeira com comida, roupa limpa, banho. Vou parar por quê? E as coisas iam piorando. Aqui, nesse dia de aniversário, eu estava no banheiro usando cocaína, eles estavam procurando o pai das crianças para tirar essa foto. Olha, eu saio com esse sorriso, que nem é sorriso, eu nunca estou inteiro nos lugares. As coisas vão ficando pior. Chegamos numa fase terciária que não tem controle, onde ninguém sabe mais o que fazer, perde a capacidade de concentração e vive a realidade das perdas. Não dá para a gente controlar as perdas, porque elas são reais. Perda de tempo, perda de estudo, perda de tudo. Nesse dia, a Patrícia estava tendo a nossa 3ª filha, e ela falou para mim, eu fui para a favela usar droga, enquanto minha filha estava nascendo, eu nem peguei ela no colo. Fiquei 5 dias usando droga. Quando eu voltei, a Patrícia falou para mim, eu te amo, eu não vou falar mal de você para os nossos filhos, e eu não vou ficar com outro homem, porque eu sou uma serva de Deus. Só que aqui em casa você não entra mais. Eu aprendi. Todos esses anos falavam para mim, agora eu aprendi. Eu peguei uma malona, fui para a favela, feliz. Falei, vou usar droga agora à vontade, ninguém manda em mim. E aí,
A Patrícia imediatamente ficou ali, voltou para a casa dos pais, continuou cuidando das crianças. A Patrícia nunca faltou na igreja, nunca deixou as crianças faltarem no AMO, no acampamento. Ela sempre foi fiel. E nesse momento eu vou para a rua, eu chego na favela e começo a vender as coisas da minha mala num barraco lá, depois vendo a mala, depois vendo a roupa do corpo. Quando eu ia na favela buscar droga com terno e gravata, eu falava pro traficante, pô, mas tem um cara aí que chama boy, mas ele é tão fedido, cara, por que chama boy? Ele falou, um dia você vai ver. Nesse dia, quando acabou a roupa da mala, quando eu estava fedido lá, o traficante veio e falou assim, e aí, carequinha, quer continuar usando droga? Vai dar trabalho para a polícia. Seja bem-vindo, você está na rua. Você lembra lá do boy? Você virou boy. E eu estava nessa situação. São fotos que eu perdia muito documento, essas são fotos reais da época que eu estava em situação de rua, comendo lixo, literalmente por conta do crack. Eu ficava na favela do Ceasa, em São Paulo, comendo lixo literalmente, todos os dias. Minha mãe vinha me resgatava, me levava, eu ficava 2 dias, roubava a bolsa dela e voltava de novo para a rua. A Patrícia tentava, mas não tinha mais jeito. Eu estava na rua agora. Foram 3 anos em situação de rua. Aí, nesses 3 anos, teve um dia que veio um grupo de jovens de uma igreja, a Igreja Presbiteriana Renovada, e me deram uma marmita. Nessa marmita estava escrito, Jesus não desistiu de você. A tampa daquela marmita foi a primeira que eu joguei fora, né? Comi aquilo, daí eles falaram, a gente pode te ajudar, mas não vamos te levar, você tem que ir. Me deram o endereço da igreja, era lá no Sacomã. Isso foi no dia 6 de novembro de 2006. No dia 13 de novembro de 2006, eu estava na favela usando drogas, saiu um cara de dentro da favela, deu 4 tiros na cabeça do cara que estava do meu lado, aquele corpo estribuchou e acabou. E eu fiquei pensando, será que eu sou o próximo? E aí vieram 2 caras de dentro da favela, pegaram aquele corpo, jogaram como se fosse um porco no final da rua. E eu fiquei pensando, agora eu sou o próximo. E aí, só vinha na minha cabeça, a verdade te libertará. A Patrícia não cansava de falar isso para mim, você conhece a verdade, é só ela que vai te libertar. Eu me levantei, saí dali da favela, fui para uma caixa de papelão, que eu tinha uma caixa de papelão embaixo de uma árvore, uma caixa de geladeira. Toda vez que eu me cansava, eu ia para embaixo daquela caixa de papelão lá. Naquela caixa de papelão, eu chegava a sentir o cheiro da minha família. Um negócio totalmente maluco, aonde eu estava, onde Deus permitiu eu estar. E naquela noite eu fui, a caixa de papelão minha tinha saído, os caras da prefeitura tinham feito uma limpeza, eu gritava com Deus. Deus, mas nenhuma caixa de papelão me espera mais, nada mais me espera. Me ajoelhei naquele chão ali, dormi, no outro dia eu usei a estratégia que eu tinha aprendido. Eu tenho que sair daqui, para eu sair daqui eu não posso fumar nem um cigarro, eu tenho que sair. Peguei aquele papel encardido, eu estava uns 70 dias sem banho, fui para o ponto de ônibus, veio um ônibus Sacomã, parecia um ônibus que estava vindo do céu. Dei sinal para o motorista, ele parou, eu falei, é verdade o que eu vou falar para o senhor, eu preciso ir nesse lugar que agora eu quero recuperação para a minha vida. Ele me olhou e falou assim, dentro da verdade que está saindo de você, entra no ônibus. Conhece a verdade absoluta que sai de dentro de você? É nesse momento em que Jesus se encontra com você, sem defesa. É nesse momento em que você está ali e Jesus fala, é agora. Porque nós temos que tirar todos os escudos do mundo para Jesus poder entrar. E nesse momento eu entrei naquele ônibus porque eu vi Deus face a face aquele dia. Eu nunca mais vi esse anjo, esse motorista. Eu entrei no ônibus, todo mundo começou a reclamar porque eu fedia muito. Uma senhora pediu para o motorista parar o ônibus, que ela ia descer. Ela falou, eu sei que o senhor vai levar ele até o fim, eu não vou, porque ele está fedendo muito. Ele parou, aquela senhora desceu e eu fiquei. Ele me levou até o ponto final, que era o ponto que eu tinha que ir. Chegando lá, uma igrejinha pequenininha, dava uma salinha assim,
A moça que estava lá dentro pensou que eu ia roubá-la. Eu falei, não, chama esses jovens aqui, ó, Fernanda, Joelma. Aí começou a brotar jovem na igreja. Os jovens vinham com um saco de pão doce e um guaraná. Eles passavam na mesma padaria, eu acho, porque eu nunca comi tanto pão doce com guaraná, igual aquele dia. E aí outro trouxe aparelho de barba, outro trouxe roupa, e eu tomei banho e tal. E eles ficavam se olhando e falando assim, o cara veio, e agora? Eles estavam fazendo evangelismo sem saber onde ia dar isso. Jovens com menos de 18 anos, era aquela equipe. Tinha 2 ou 3 deles que tinham carteira de motorista para ir até aquele lugar antes. O resto era tudo mais jovens. Uma igreja unida na rua. E aí eles falavam, o cara veio, e agora o que a gente vai fazer? Começaram a juntar moeda e R$2. Saía R$2 embrulhado do bolso, assim, e eles juntando dinheiro para me pôr no hotel, que não sabia o que ia fazer comigo. Aí me colocaram no hotelzinho, os pais deles, de um deles, vieram no outro dia e me levaram para a casa de recuperação. Falaram para a Patrícia assim, achamos seu marido, ele está bem, glória a Deus. Ela falou assim, tudo bem, gente, pode levar ele direto, não quero nem ver como é que ele está. Eu já vi isso. Ela estava certa. Eles insistiram, ela deixou a gente passar lá. Eu estava colocando a minha filha, Giovana, no colo, depois de 3 anos na rua. Esse é o grupo que me resgatou das ruas, a Joelma, o Fernando e o Osiel. Eles estão lado a lado comigo, sempre, sempre, nunca deixaram de cuidar de mim. A gente tem que se permitir ser cuidado por pessoas, porque Deus continua usando pessoas. E eu amo isso. Obrigado porque vocês estão cuidando de mim hoje. Vocês não devem nem imaginar, mas eu estou limpo hoje por causa de vocês. Essa é a glória de Deus na minha vida. Isso é muito bom, né? Essa é a minha família restaurada, a Patrícia, Bruno, Felipe e a Giovana. A Giovana, minha caçulinha, está com 19 anos, a gente não desgruda. E é uma delícia. E a gente vive muito bem na glória do Senhor. Bom, restaurado para restaurar. Eu tenho as casas de recuperação que a gente cuida lá. Tem os grupos de apoio, que a gente já começou um grupo aqui, né? Temos um chão rodado aqui também, né? Há um tempo. Tem também as palestras que eu vou fazer. Essa palestra especial eu fiz lá em Campos do Jordão. Minha mãe ainda estava viva e ela foi homenageada como uma mãe que nunca desistiu do filho. Foi muito legal. Faço palestras nas escolas. Aqui tinham 400 jovens sentados no chão. Me ouviram por 40 minutos. Eu não acreditava naquilo. Bom, tem os livros também que ajudam a resgatar vidas e o espaço que eu tenho, que é o Espaço Libertos. É um escritório pequenininho, porque nós já tentamos atender as pessoas na igreja e mistura muito. O dependente químico e alcoólico ele precisa ser tratado um pouquinho para depois ele fazer parte ali da igreja, porque senão ele começa a pedir dinheiro para uso. Ele não quer parar. Quando ele não quer parar com o uso, ele manipula situações. Eu falo isso porque eu fiz isso. Eu tinha uma igreja que eu ia na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta. Na sexta não era igreja, na sexta era um batuque de candomblé lá, porque a cesta básica deles era grande. Eu esperava o batuque acontecer, pegava aquela cesta, estava vendida na favela já. Então a gente tem que fazer o trabalho com autoridade. Então tem um escritório onde a gente tem um tratamento e tem as casas de recuperação também. As casas de recuperação feminina e a masculina. Nós estamos com, hoje, 8 meninas na casa feminina e 28 meninos na casa masculina. As famílias em tratamento, né, sempre estão. São mais de 500 famílias atendidas até hoje. É importante dizer que nem todos estão de pé, mas nós continuamos tentando. Nem todos que vêm para a escola da Bíblia ficam no Evangelho, mas nós continuamos tentando. Deus vai voltar, Jesus vai voltar e vai te pegar tentando. Vai me pegar tentando. Por isso que nós somos unidos no mesmo propósito. Prevenção para o pecado continua sendo o mesmo. Meditar, orar e louvar a Deus. Essa é a ferramenta na hora da batalha. Essa é a ferramenta que a gente usa na hora da batalha, na hora da crise, na hora da dificuldade. Então, meditar, orar e louvar a Deus. Agora, ai meu Deus, eu estou morrendo de vontade. Quando tem uma pessoa morrendo de vontade, você também tem pecado que você morre de vontade. Só que o nosso pecado lá é com o entorpecente, então ele pesa um pouquinho mais.
Mas ninguém morre de vontade, né? Talvez, ó, não está escrito no pé do defunto, morreu de vontade. A vontade vai passar. Essa é a nossa missão, fazer a vontade ruim passar. Com o quê? Com uma boa substituição. A oração, nessa hora, ela tem um poder inexplicável. Ou melhor, explicável. Porque ela tem o poder que a Bíblia fala que ela tem. A oração, o louvor. Você tem dias que eu estou 16 anos limpo, tem dias que eu ligo para um irmão e falo, irmão, eu precisava só de 5 minutos seu aqui no telefone, porque eu não estou muito bem hoje. Só isso. E a vontade passa, porque não está no pé do defunto lá, morreu de vontade, fazer qualquer coisa. Jesus nos previne. Jesus falou com Pedro, falou, Simão, Simão, Satanás está reclamando e está peneirando você como trigo, né? E eu roguei por você. Jesus fala, roguei por você, orei por você. Olha só que legal. E fala para ele aqui já, nessa passagem mesmo, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Jesus já sabia o que Pedro era, já sabia quem você era. Quando ele te fortalecer, o que ele vai fazer com você? Então, a intercessão de Jesus, ela é preventiva. Ele não fala no passado, ele não fala no presente, ou melhor, o verbo está no passado. Então, roguei. Ele não está rogando ou rogarei por você. Então, Jesus já estava em oração por Pedro. Ele já estava em oração por você antes de você vir para a palavra. Então, antes que Pedro negasse, Jesus estava em oração. Jesus faz o mesmo conosco. Talvez você pense assim, o que eu estou fazendo aqui hoje? Como que foi o dia em que você parou com aquele pecado preferido seu para ficar com Jesus? É isso que Jesus queria. Ele estava rogando pela sua vida já faz tempo. Só que ele deu um negócio para a gente que ele nunca vai tirar. Livre-arbítrio. Sabe o que é superstição? Não é só um santo de barro na parede ou no meu peito. Superstição é você achar que Deus vai fazer tudo. Ele já fez. Jesus já foi na cruz. Agora a minha parte eu tenho que fazer, a sua parte você tem que fazer. Porque senão eu fico falando assim, eu orei, mas olha só, tira o O e o R da oração, fica o quê? Nós temos que agir. Se eu não agir, Deus pode fazer? Pode, porque Ele é Deus. Mas Ele espera a nossa ação. Então, Jesus faz o mesmo conosco, Ele intercede por nós, e a sua intercessão é preventiva para nós. Estamos falando de prevenção ainda, né? Então, o que vai acontecer? O melhor é prevenir do que remediar. É exatamente isso que Jesus faz com Pedro, né? Eu, porém, roguei, ele também fez a prevenção, a previsão, restaurando a vida de Pedro. Quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Pedro, quando ele vai pregar, 3.000 almas vão ser batizadas. Começa a igreja de Jesus Cristo ali. Você consegue entender isso? Por que Pedro estava sendo preparado? O cara que negou 3 vezes. E aí agora o encontro dele com Jesus é, e aí Pedro, você me ama? Sabe o que Jesus está fazendo comigo e com você hoje, nessa manhã? Tem uma ideia? Com esses versículos aí? Com esses versículos aqui? Ele está falando para você, tu me amas? Eu não sei em que momento você foi tocado nessa manhã, aqui nesse lugar. Talvez nem tenha sido com a mensagem, talvez nem tenha sido com a ceia, talvez nem tenha sido com a oferta, talvez nem tenha sido com o louvor. Talvez seja aquele casal que estava ali te recepcionando. Apacenta minhas ovelhas. É isso aí, igreja. Talvez nesse corredor aqui, o abraço que você deu em alguém, apacentou uma ovelha que estava precisando desse abraço. Talvez o sorriso que você deu de longe para alguém hoje, cuidou dessa ovelha. E é por isso que nós nos reunimos. Jesus, ele é tão gostoso de viver,
que Ele sabe. Se eu perguntar para você, talvez, o que você comeu semana passada, no domingo, talvez você seja como eu e vai demorar um pouquinho para se lembrar. É por isso que Ele falou assim, no primeiro dia da semana, comam do pão, tomem do suco e lembrem de mim. Somos a igreja de Cristo na terra e somos falhos, mas estamos aqui de novo, Senhor, para sermos alimentados pelo seu poder, pelo seu amor, que é transmitido por cada um de nós. Essa é a glória de Deus na sua e na minha vida. Isso é muito bom. Isso é perfeito. Essa é a perfeição de Deus. Então não pense que a sua vida é trivial, que o pecado que você teve e que você parou com aquele pecado não vai atingir alguém, porque vai. Existem muitas pessoas iguais a você e querendo saber como que você parou com aquele pecado. Olha que oportunidade gostosa, né? Parei porque vi Jesus e minha vida mudou. Jesus nos previne assim como preveniu Pedro, para depois nos restaurar no futuro. Aquilo que parecia ser um descrédito, aquilo que parecia ser um descrédito há dias atrás, quando Pedro nega, aí vai virar outra proposta, né? Somos os Pedros do século 21. Sim, somos tratados por Deus todos os dias. Então a conclusão é que Ele não desiste de nós, Jesus nunca vai desistir de nós. A gente precisa reconhecer isso e descansar no Senhor. As nossas lutas não são para nos deixar prostrados, mas são para que vejamos a vitória no Senhor. Então você que está hoje, parou a sua vida para ouvir um pouquinho da palavra, é isso. A sua luta, ela é para vitória. A vitória já foi dada na cruz. Outro dia eu fui dormir, e antes de dormir eu falei para minha esposa, olha, se a gente não acordar amanhã, a gente se vê na glória. Meu Deus do céu, ela ficou tão assustada. Não, ainda não, ainda não. Mas sabe que tem dias que eu falo, oh, Jesus, podia ser hoje, hein? Dias como esse aqui, ó, podia ser hoje. Eu vim pensando numa dor que eu estou no dedo aqui. Falei, meu Deus, lá na glória não vai ter dor no dedo. Coisas simples, humanas, né? É esse Jesus que a gente serve. Jesus vai voltar. E Ele vai pegar a gente fazendo o quê? Ele vai pegar seus pensamentos pensando o quê? Essa é a grande maravilha, né? Bom, para que isso ocorra, da mesma forma que Jesus intercede por nós agora, também temos que agir e entregar a nossa vida a Ele. Qual que é a missão? Essa igreja aqui eu amo ver o trabalho das coisas acontecendo. Às vezes eu vejo umas aulas acontecendo aqui, sendo faladas. Eu me lembro que eu vim aqui na segunda-feira e estavam tendo aulas aqui, sala cheia, né, da Escola da Bíblia. Que delícia que é isso aqui. É isso aí. Jesus vai voltar, vai pegar a gente trabalhando, fazendo a obra. E o que a gente está ensinando? Prevenção para a vida eterna. O que é prevenção para a vida eterna? Ouvir, crer, arrepender, confessar, batizar, aprender mais a cada dia e perseverar. Essa igreja faz isso. Isso aqui tudo lindo que ficou é para isso. A ferramenta aqui somos nós e nós vamos continuar. E eu estou muito feliz hoje, depois de alguns anos, voltar aqui para falar um pouquinho com a igreja de Jesus Cristo neste local. Que Deus continue nos abençoando, porque a gente precisa depois, no final de cada mensagem, não importa se você vai falar qual parte da Bíblia, mas no final de cada mensagem a gente tem que falar isso, porque essa é a nossa missão aqui na terra. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, o que falta? Para você se prevenir do castigo eterno. Se relacione com Deus, não espere mais. Venha para Jesus e pratique a sua prevenção para a salvação. Temos água aqui? Tem, né? Temos água. O que está faltando para você? O dia é hoje, a hora é agora.
Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso. Porque estamos aqui nessa manhã para falar sobre prevenção para a salvação. Você conhece a verdade e é só ela que vai te libertar. Que Deus te abençoe muito. Amém. Nós vamos falar um pouquinho das ferramentas usadas aí na escola dominical. Conto com a sua presença. Nós temos bastante informação aí. Um pouquinho mais profissional até para a gente trabalhar com a igreja, com esse ministério, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado.